E aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Luizeira e no vídeo de hoje vocês decidiram a tier list cósmica. Bom, quem não sabe, né? Tier list cósmica, né? Mas a cósmica é uma brincadeira que a gente está fazendo lá no grupo por conta do buff, né? Do Cool Obsidian e que tá, por sinal, muito bom. E vamos ver aonde eu vou colocar o Cool aqui na tier list. Lá ele, 1000 vezes, tá? Mas vamos lá, para explicar para vocês como a minha última tier list mutante era baseada as estatísticas ali, né? As posições da lista eram baseadas nos quadrinhos, aqui também não vai ser diferente, tá? São 6 ranks e os ranks têm o nome da, digamos assim, da hierarquia cósmica da Marvel, né? Dos quadrinhos, que é os tops vão ficar no nível The One Above All, que é o deus da Marvel, que é o que controla tudo, tem um poder sobre tudo. Abaixo dele, quem manda mais é o Tribunal Vivo. Em terceiro ali, logo abaixo do Tribunal Vivo, temos a Eternidade, que não é aquela eternidade do filme do Thor, muito facinho de achar, não é. A dos quadrinhos é muito mais overpower do que aquilo ali. Difícil você encontrar a Eternidade. Temos a Morte, né? A deusa não é deusa da morte, não é a Hela, não é a deusa, é a própria morte, entidade morte, responsável por todos os seres que morrem, né, pelas almas do universo inteiro. Temos o Galactus, cara, Galactus é uma entidade poderosíssima, mas aqui entre os ranks será os meia boca, tá? E os bem ruinzinhos do jogo serão os Celestiais, que no ranking do Cosmos, Celestiais é os caixa baixa praticamente. Eu sei que a gente viu nos Eternos lá que os Celestiais destroem planetas, mas a gente está falando de ranking cósmico, tá? Então, entendam isso. No ranking cósmico dos quadrinhos Celestiais, são fichinhas. Tanto é que tem personagens heróis aí que destroem, matam os Celestiais com facilidade. Um deles é o Sentry ali, ó. O Sentinela, né? O Vigilante, vamos dizer assim. Ele é brabo e ele consegue derrotar a Sentinela Celestiais muito fácil. Então vamos lá, vamos começar, né? Então, começar logo com quem? Hulkling. Deixa eu ver. Aí, ó, eu selecionei. Cara, é um personagem que eu não gosto de jogar, não sou tão fã da play, mas ele é brabo. Porém, vou colocar aqui no nível do Tribunal Vivo. Ou seja, ele falta pouco para chegar no top. E o que é isso? Vocês já sabem o que é isso. Sim, a versão 7 estrelas. Cara, ele é brabo, ele até hoje faz lutas em BG, consegue fazer lutas em BG, porém, cara, tá começando a ficar um pouco para trás, mas ele ainda é brabo, tá? Ele ainda é brabo, 6 estrelas. E é um tipo de personagem que a Kabam não vai trazer tão cedo, tá pensando, coçando a cabeça. E na minha opinião, é uma classe que a Kabam não tá dando tanta atenção, não tá em ascensão, se é que vocês me entendem. Lançou sim a Carolina Jean, que é uma personagem muito boa, mas, por exemplo, não tem buff, ou por exemplo, ou se quer lançar as versões de 7 estrelas do Motoca, dele, do Hulkling, do Hércules, porque, cara, foram erros que ela cometeu grande demais. Então, assim, se ela coloca agora, por exemplo, um Motoca Cósmico, bicho, ia ser, pô, o pessoal ia fazer tudo no jogo. O cara ia detonar do BG assim, ia ficar sem graça de jogar praticamente, de tanto dano que esse cara ia entregar. Mas, vamos seguir, vamos seguir. Pô, aqui é um cara menosprezado, né? Kabam, vamos olhar para esse cara aqui, que tudo bem que a partir depois de 2018 acabou os Inumanos para Marvel nos quadrinhos, ela não quer mexer com isso mais. Mas, pô, pela história, que até onde eles estão integrados, ó, o Raio Negro, ele simplesmente tá aqui, cara. Simplesmente tá aqui. E é o rei dos Inumanos, é um cara que tem um poder absurdo. É nível... Quando ele fala, ele desintegra molecularmente o adversário que estiver no campo através de efeito sonoro. Então, assim, é muito brabo, é um poder muito brabo. Mas, aqui no jogo, ele é nada mais, nada menos que um celestialzinho no ranking cósmico. É muito ruim.
E falando em ruim, ó aqui, temos o Ken. Pô, sou fã demais das histórias do Thanos, dos quadrinhos. Mas esse Thanos clássico, vamos dizer assim, é o Thanos que persegue a manopla aqui. Lembrando que esse Thanos é a versão que ainda não tem a manopla, tá? Vocês podem ver lá, ele não tem a manopla. Deveria não ter, na verdade, mas acho que na animação do E3 tem. Mas é um Thanos bem fraco, tá? Não tem nem o que falar aqui. Não serve muito para muita coisa no jogo, a não ser um troféu, tá? Agora aqui o Gore. O Gore tá aqui para mim, ó. Eternidade, no nível da eternidade. Meio da tabela. Não é ruim, mas também não tá tão bom assim mais no jogo. Muitos místicos no jogo cauteram. Foi o primeiro a chegar no jogo com o bônus de abalo, porém só duplicado. Que é aquele bônus que a gente agora ganhou destaque no Vox, ganhou destaque com a Grito. Porque a gente começou a ter personagens que estavam ativando o bloqueio automático mesmo com ataque certeiro. E aí o abalo você consegue cauterar esse bloqueio automático que ignora o ataque certeiro. Então ele já veio primeiro com essa mecânica lá atrás, antes de existir os bloqueios automáticos que cauteravam ataque certeiro. Mas mesmo assim eu coloco ele aqui. Pode ser um bom defensor às vezes, dependendo do meta, pode pegar alguém despercebido aí, mas para mim tá no meio termo ali da tabela. Miss Marvel, para quem não sabe, essa aqui é um título, tá? Miss Marvel é um título, Capitã Marvel é um título. Essa aqui é a Carol Danvers, dos quadrinhos, que chegou um momento lá que ela briga com os Vingadores e aí abandona o título de Capitã Marvel e vai viver como Miss Marvel. Inclusive, assim, tipo, um pouco de anti-heroína, ela vira um pouco anti-heroína. Ela para de defender um pouco as coisas dos Vingadores, inclusive vai, né, e faz algumas coisas meio sinistras aí, tipo um Deadpool da vida, né? Super Skrull, cara, Super Skrull, vou aproveitar o trocadilho. Tá subestimado, é subestimado, né? Que super é quando é muito bom mas enfim, ele tá aqui, ó. Cara, deixa eu ver, cara. Vou colocar aqui talvez eu desça, né? Pô, o Super Skrull, cara, era pra ser muito bom. Ele tem ele foi criado com os poderes do Quarteto Fantástico. Ele tem os poderes do Quarteto Fantástico. Um pouquinho de cada um, mas tem. Então deveria ser melhor no jogo, né? Ele pode ter habilidade de né, colocar a pele do coisa, consegue se esticar como o Senhor Fantástico, mas é limitado, consegue usar as chamas do Tocha e consegue ter a telecinese e invisibilidade como a Sue Storm. Mas acaba não soube aproveitar muito, ele é meio... Também ele chegou numa época do jogo que, quando ele chegou, ele era meio chatinho de lidar na defesa. Mas o tempo passou e eu acho que ele tá aqui, não serve nem para ataque direito, tá? Eu vou deixar ele aqui por enquanto, talvez a gente mude. Ela é aquela assim, meio inútil, tá? Meio inútil, vamos ser sinceros. Ela tem uma sinergia boa, tá? Mas é só, tá? Sem sinergia ela não é ninguém, ela não faz muita coisa no jogo, não é defensora nem nada. Isso, tá? Resumidamente, aqui ó, Ronan pra mim tá aqui ó, nível do Super Skrull. Mas Luizeira, ele faz umas lutas absurdas, tá? Sim, faz. Mas é só, galera, ele só faz essas lutas absurdas e é pontual. Tem um BG ou outro, se o BG tiver muito bônus no defensor, acabou. Ele vai reinar, vai fazer lutas muito rápido. É um E1 infinito, beleza. Mas é isso. Você não usa ele constantemente. Você não consegue utilizar ele constantemente numa W, nos eventos, por exemplo, não é sempre. Vai ter uma luta que você vai separar, inclusive, ó, do Cadinho 2.0, pega a dica. Contra o Icarus, usa ele. 5R5, pode usar. Vai conseguir matar o Icarus lá. Acabou, é isso. Mas ele é só isso, ele só tem isso. Então, eu vou deixar ele no meio da tabela ali, que ele não é total de inutilidade, mas também tem a sua utilidade aí, que também faz ele se destacar. Aqui temos o Heimdall. Vou colocar o Heimdall aqui na linha do Galactus ali, que ele é só sinergia. Sinceramente, é só sinergia.
É uma sinergia maravilhosa, magnífica, já ajudou muita gente, ajuda ainda a fazer os eventos? É, e é só, tá? O próprio personagem você não consegue usar ele. Ele é muito ruim de usar. Não tem dano, não tem utilidade, tem um bloqueio automáticozinho bem ruim, por sinal. E é isso aí, é mais a sinergia. Pela sinergia ele tá ali, tá? Rei Groot Imortal. Cara, eu fico muito na dúvida aqui ou aqui, porque as sinergias dos Imortais deixam esse cara muito brabo. Fica bom. Mas sem ela, ele até... Não, vou deixar aqui. Ele tá aqui no nível da eternidade. Ele tem imunidade, ele tem além das imunidades, igual o Rei Groot, ele também tem a imunidade, a queima de poder, acesso a incinerar, quebra de armadura. Então, ele é bacaninha. Dá pra... Enquanto o Rei Groot causa veneno, esse aqui causa incinerar. Então, tá ok, eles são legais. Eu acho que eu colocaria o Rei Groot aqui também. Não é tão ruim, tá? Eles não é tão ruim, mas dá pra usar. Aqui, próxima meia-noite. Próxima meia-noite é o seguinte. Seria... Olha o trocadilho. Seria a próxima a que a Kaban deveria dar uma bufada aí para melhorar, no caso, a rotação dela. Assim como o Cubesidian, ela tem um dano muito absurdo. Porém, cara, pra farmar isso é muito ruim. Ela é pra luta longa? É. Fica cabulosíssima, mas, cara, não tem onde você usar ela no jogo hoje. Não tem. Ninguém usa, não consegue. As lutas são muito rápidas. Então, meio que fica ali. Quando consegue usar em luta longa, ela vai ótima. Fora isso, acabou. Não tem play. Então, eu acho que ela deveria ser bufada como o Cubesidian que acaba... fez esse mês agora de agosto, no mês que eu tô gravando esse vídeo aqui. Próximo, aí aqui, ó, tem nem papo, né? O Nova, que enquanto estava na versão 6 estrelas era muito menosprezado, e não julgo. Também achava ele ruinzinho, porque eu não entendia a play, e tínhamos aí já o Motoca, o Hércules, né? Mas ele é bem antigo no jogo, ele já tinha essa mecânica. Ele era bom, mas aí chegou um 6 estrelas melhor. Só que quando veio ele 7 estrelas, a coisa mudou. Já botou ele no mapa. Ó, ele já tá ali no nível dos caras. Já tá no nível do Hulk Ling. Então, é um personagem muito bom, cara. Ele é bom defensor, bom atacante, tem utilidade, tem muito dano. Então, o 7 estrelas trouxe ele pro mapa aí do jogo, tá? Mas ele é um personagem bem antigo. Airwalker, né? Bom, o Airwalker é um dos arautos do Galactus nos quadrinhos, que por sinal ele é muito poderoso, mas no jogo a Kaban adora fazer isso, né? O personagem que é poderoso, ela gosta de deixar o personagem bem ruim, né? E esse personagem para mim é ruim. Dá para usar ele no ataque um pouquinho, com a maré sombria que ele tem lá, com a mecânica dele, mas é bem aquém. Ele no ataque não ativa E3, né? Então isso é ruim, mas depende também, né? A rotação dele depende do E3, então tanto faz. Eu acho que merecia um buffzinho por ser um arauto do Galactus, né? E geralmente os arautos são muito poderosos. Icaris, cara, não tem como colocar ele mais acima disso aqui. Ele tem imunidade, é imune a choque, a veneno, se eu não me engano, ou a choque incinerar. Tô na dúvida agora, pintou a dúvida. Mas, cara, ele veio com uma proposta de ter bastante dano no E2, mas não tem. A Cersei é melhor aproveitada do que ele. Ela é melhor do que ele. Aranha Simbionte. Espera aí que... Foi. Aqui, ó, Aranha Simbionte está aí, juntinho com o Icaris ali. Cara, na época, bem lá atrás, eu usei muito esse cara 4 estrelas. E ele é um roubado, na verdade. Ele ainda tem essa mecânica. Que ele consegue dar um pesado e ganhar uma armadura bem demorada. Então você vai dando pesado, vai acumulando. E solta o E2 depois de ter bastante quebra de armadura no adversário. É um dano até alto, até legal. Mas para os dias de hoje, não convém, ele só tem isso, ele esquiva depois de soltar especial, mas é um kit bem aquém, então ele fica aqui nessa posição.
Drax, o Destruidor, outro personagem que a Kaban, ó a carona da menina aí, que a Kaban deveria dar uma atenção. Além do UCM ficar invisível, esse aqui não fica, tá? Só o do UCM que fica invisível. Se alguém pegar, entendeu a referência aí, ele não tem muita coisa. Ele tem uma fúria, tem um sangramento, mas serve para ataque, serve para defesa. É para arena. Esses aqui, essas duas linhas aqui, Galácticos e Celestiais, são para arena praticamente. Só fazer aranha, tá? Aqui, Gamorinha, ó. A Gamora, cara, eu vou colocar a Gamora aqui, ó. Pode subir? Pode subir também. Não vejo problema. Por enquanto eu deixo ela aqui. Porque ela não tem imunidade, tá? Mas ela tem uma rotação fácil de se perder. Se você demorar, se a IA não te ajudar, o nó complicar um pouquinho, você perde a rotação dela. Que é o que? É os bônus. Você tem que dar pesado para conseguir renovar os bônus. E aí acumulando, acumulando, acumulando. E vai renovando o pesado. Então, assim, é um pouco arriscado, tá? O tempo dos bônus é até um pouco rápido. Então, eu vou colocar ela aqui. Mas se alguém quiser, deixa aqui nos comentários. Pô, Luiz, eu colocaria ela no tribunal vivo. Pô, bacana, também não vejo problema nenhum. Eu entenderia o argumento de usar ela uma 7R3, 7R4, por exemplo, que ela tem muito dano, cara. Ela tem um dano absurdo, bate muito forte. E outra, acima de 7 ou 8 bônus que você mantém, entre 6, 7 ou 8. É um desses. Sei que é acima disso. Menos que isso não é, não. Ela não erra. Isso é muito bom, cara. É uma coisa, pô, bacana demais. Dá pra fazer vários personagens, inclusive a Photon. Mas eu vou deixar ela nessa posição aqui por enquanto, tá? Ou se terminar o vídeo, ela pode terminar aí. Menos que isso, não. Agora temos aqui... Não consegui pegar. Consegui agora. O Duende Vermelho. Cara, o Duende Vermelho, né? Ele é o Carnificina que absorve, né? Se funde lá com o Duende Macabro. E, cara, era para ser muito poderoso no jogo também. Era para ter bastante coisa no jogo. Principalmente dano com o incinerado dele deveria ser bem absurdo. Mas eu acho que ele tá muito ultrapassado. Não... Dá para usar um pouco no ataque, tem uma imunidadezinha, dá para fazer uma rotação, tem sinergia que deixa ele legal também, mas não passa disso aqui na lista não, para mim, tá? Chegou brabo aqui, ó. Aqui eu não vou nem falar muito, tá? Os extremos aqui, ó. Um Thanos imortal criado pela Kaban. Cara, é top. É top, é top, não tem o que falar. A gente sabe o potencial desse cara. Eu tenho ele 7R4 X200. O bicho é muito bruto mesmo. Cara, é lutas rápidas, é muito dano, tem imunidade, tem utilidade. Então, assim, quem tem sabe do que eu tô falando. Merece estar no topo da lista do The Wannable Ball. Beleza? Aí aqui nós temos aqui, ó, Guardião do Universo. Outro personagem dos quadrinhos. Que é muito bom, cara, mas aqui no jogo não é. Então, assim... Tem umas utilidades com Insuperável e Fúria que você consegue manter ali no jogo para uma luta longa? Tem, ele tem até um dano legal. Se você subiu ele aí, né, no jogo, no passado e tem ele upado, porque muita gente que é lá de trás, que nem eu, vai ter personagens meio suspeitos upados. Né? Eu tenho um personagem upado lá na conta que se eu falar vocês não vão acreditar. Eu tenho um Dr. Octopus 6R4, cara. Eu tenho para fazer... Teve uma meta lá no passado que teve que fazer que ele tava brilhando. E eu subi. Então, assim, é para esses caras aí, cara. Mas eu indicar hoje no jogo para subir não compensa, tá? Não vale a pena. E aí a gente entra no mérito desse carinha aqui, ó. Ele fica no... O Venom Pato, cara, serve para luta longa, sim. Dá para você farmar ele direitinho, legal. Mas é só, cara. Ele não tem imunidade. É uma, vamos se dizer, como ele depende de lutas para se farmar, já cai por terra um pouco do AW, que às vezes são poucas lutas, e o BG, tá? E aí já morre ele no BG aí, não tem nem como utilizar ele no BG, mas, por exemplo, na AW, dependendo das lutas, ele precisa de mais lutas, muitas lutas, para ele estar farmando legal. Hoje, por exemplo, se você for usar ele numa M8 e M6, cara, ele vai brilhar, mano, ele vai brilhar. Sabendo pegar a rotação dos bônus, salvar os bônus que você quer para ele entrar na luta com aqueles bônus, cara,
ele praticamente não vai morrer e vai ter muito dano. É tipo isso. E vai ganhar poder absurdo. Então, é mais pra isso. É mais pra quê? Então ele fica ali no meio da tabela, tá? Odin, pai de todos. Cara, Odin, vamos, meu amigo. Sai do sono seu aí. Aí, sai. Cara, Odin, pra mim, eu coloco ele aqui. Talvez eu desça, mas por enquanto eu vou deixar ele aí. Por quê? Ele é muito absurdo, ele tem um dano muito brabo e ele beneficia. Ele consegue passar ele beneficia o jogador, seu time, né? Em BG, ele, dependendo do meta, ele pode ir bem, tá? Porque ele é um dano muito cabuloso, é uma explosão de dano, né? Você faz 2 pesados e um E2 ali, e o dano é muito alto no E2, mas ele tem uma pré-luta muito boa, cara, praticamente te deixa imune a choque, tá? Aumenta, intensifica seus bônus, se você tiver outro cósmico para aumentar a fúria, também vai ser muito útil. E ele é um personagem de sinergia, pré-luta e é usável. Então, para mim, ele fica ali nesse nível e ele tem um dano muito bacana, tá? Tem ataque certeiro, então tem utilidade também. Surfista prateado. Cara, eu vou botar ele aqui, ó, do lado da Gamora. Tem um 7R4, X200, subir por prestígio para ajudar a aliança, mas é um cara mais visado para prestígio. Ele é bom, cara, mas é igual eu tô falando. Eu vejo ele como bom, mas eu não posso só falar que ele é bom porque tem o 7R4. Eu uso ele 7R4 no BG ou num outro evento, cara, ele brilha. Mas é porque tá 7R4 X200. Ele merecia uns ajustezinhos aí na questão de tempo de buff, poder renovar. Cara, é um Arauto do Galactus. E ele é o Arauto do Galactus. É o que mais carregou a história como Arauto do Galactus nos quadrinhos. Ele é muito poderoso. Sem brincadeira. Eu acho que ele tinha que estar no top tier ali, com um buff muito bom. A Kaban tinha que estar olhando para ele aí, fazer um buff bem legal nele. Mas por enquanto, para mim, ele tá aqui, ó, no meio da tabela ali, na terceira posição, no ranking da eternidade ali, que, pô, ele merecia uma atenção melhor da Kaban. Não é ruim, mas também não é um brilhoso, maravilhoso, não. A rotação dele é bem ruimzinha de se manter. E aqui eu vou no mesmo naipe, a Cersei. Como eu disse, ela me lembra um pouco o surfista também, tá? No ataque. Na defesa ela é braba também, mas só que, cara, tem muito místico que acaba com ela. Então, hoje eu não posso nem chegar e dizer assim, cara, uma defensora top. Mais ou menos. Se o cara não tiver o counter, acabou, cara, ninguém faz. Ela dá o evadir ali, mesmo a luta fica extensa. É a mesma coisa do Formiga tradicional lá, o Formiga Scotland, né? Ele também tem essa mecânica de evadir e é chata e deixa a luta gigantesca. Mas aqui no ataque ela é braba. Se você souber fazer a rotação dela, mano, é dano pra caramba, tá? Muito boa. Agora a vez do menino Terrax. Cara, Terrax eu vou colocar ele aqui também, tá? Ele ainda é um bom defensor, dependendo do meta. Fica bem chato de lidar. Mas no ataque também é usável. Na W, cara, ele é bem útil. Tá? Então ele é bem útil. Ele dá para usar alguns nós ali e alguns matchups. Então não é de todo mal, não. Tá? Não é tão ruim como muita gente acha que ele é, não. Chegou a vez dela, Fênix Negra. Aí, cara, personagem que chegou no jogo só para quem pode caixar, para quem pode colocar dinheiro. Quem conseguiu, beleza, tá feito. É uma defensora chatíssima, mas é aquilo como a Kaban tem que fazer. Você pagou para ter um personagem exclusivo por um tempo, mas aos poucos a Kaban vai colocando seus counterzinhos ali devagarzinho também, né? Para também, senão você não ficar eterno no jogo aí. E até mesmo porque também o pessoal deixar ela jogar. Porque quem não tem, eu por exemplo, quem não tem, se eu vejo na conta e eu não tenho um counter específico, tchau, é ban. Então, para ela jogar, tem que ter opções de contra-ataque, tá? Mas eu não vejo ela como atacante. Se alguém aqui tem ela e já usou, diz aqui nos comentários. Falei, ó, Luizeira, ela é boa como no ataque também. Porque eu acho que a Fênix normal é melhor no ataque do que ela.
e ela é melhor na defesa do que a Fênix, tá? Agora o Arcos, Visão Arcos, cara, vou botar ele aqui. Ele tem um kit legal, mas tá ultrapassado, tá? Muito místico acaba já, na época que ele chegou, os místicos já anulavam ele, hoje então nem se fala. E ele também não tem dano suficiente para estar subindo na tabela, tá? Ele tem armadura estilhaçada, pode anular um pouco aí os tags, mas é mais ou menos isso aí, é pouca, não brilha tanto. E aqui nós temos a Capitã Marvel dos quadrinhos, Carol Danvers, fica no mesmo nível que a versão dela da Miss Marvel, tá? Não tem nada demais, só é mais um saquinho de pancada lá no RDL para nós testar a personagem. E é só, o kit dela é bem ruim, só tem uma fúria e é isso. Bater no bloqueio ela ganha poder e se for dano de energia e acabou. Grito. Cara, a Grito. Ai, meu amigo. Aí. A Grito é o seguinte. Vou deixar aqui por enquanto. Pode ser que eu suba alguns? Pode ser que eu suba alguns. No final do vídeo? Pode. Pode ser que não. Mas a Grito, ela tem uma play, cara, uma rotação muito difícil, tá? É extensa a rotação, tem bastante utilidade e dano, mas, cara, ela é complexa de você conseguir lidar. Começar no pesado, aí ativa o bloqueio automático, médio, depois um médio, depois faz combo com leve, eu já me perdi aí, tá? Solta um, aí lá no final você vai lá para soltar dois. Então, cara, é praticamente um encanto, assim, você tem que gravar, é igual o Doom, quem sabe do Doom aí, sabe a rotação do Doom depois do E3, vocês entendem. Só que o Doom é mais compacto e funciona rápido, esse aqui não. O dela é mais demoradinho para funcionar. Mas ela tem dano, tem utilidade, por isso não tá top da classe, tá? É só pela rotação. Aniquilador, cara, Aniquilador tá aqui junto com o Visão Arcos no ranking da morte. É um defensor que foi muito chato, ainda é um pouco, tá? Ele ainda é. Se tiver uma versão de 7 estrelas dele, não sei não se a galera vai estar subindo, tá? Ele é um defensor bem chatinho, tem um hitbox, cara. Se você entende o que é hitbox no jogo, vocês vão começar a olhar diferente alguns personagens, vão começar a entender, por exemplo, como interceptar com médio. Tem personagem que tem um hitbox do médio muito maior do que de outros, e aí o intercept fica muito mais fácil. O que parecia que você não ia acertar, você acerta. É como o E1 desse cara, o hitbox dele é muito estranho, e aí você acaba errando a destreza, tá? Mas é só isso, no ataque ele não funciona muito bem, deveria, mas não funciona muito bem, é muito fraco em comparação aos outros, então fica aqui. Cara, Homem de Ferro Superior, pra mim tá aqui. Cara, se quiser botar mais abaixo, bota, tranquilo, cada um tem sua opinião, essa é a minha. Eu tenho ele 7R2, cara, ele tem uma rotação, não é difícil, não tem necessidade de ficar interceptando sempre na luta. De vez em quando você pode interceptar, mas ele tem a mecânica de terminar, se eu não me engano, com leve. E soltar E1, você renova e acrescenta novos bônus para ir pro E2 e dar um dano legal. E fora que no pesado ele passa a bloquear ataques que não fazem contato. Então para você que não tem Fênix, que não tem Teia, Gladiador, esses personagens que dá para fazer o Zola com tranquilidade, ele é uma ótima opção, cara. E tem dano. Então assim, ele tem uma regeneração legal, tá? Pode te ajudar, tem um ganho de poder também que vai ajudar na rotação e a armadura, ou seja, ele é bem resistente. Então eu não vejo por que ele tá tão abaixo do que os outros, tá? Talvez aqui, se descer uma linha ali, beleza, também acho que fica legal, tá? Bill Raio Beta. Tá aqui, ó. Tribunal Vivo. Muita gente não, mas eu acho que às vezes o pessoal tem um pouquinho de preconceito com o Bill Raio Beta. Mas, cara, ele tem muito dano. Cara, ele tem utilidade. Ele anula insuperável o ímpeto. Ele tem ímpeto, que é um bônus passivo que anula insuperável, mesmo que é da Paw, mesmo que é da Sheila. Então, assim, cara, e ele tem um dano explosivo de choque passivo. É muito bom, tá? É um dano alto. Então, assim, ele vale a pena
vale a pena ter na conta, upado, e só não tá lá no topo, porque ele não serve tanto pro BG, cara. A real é essa. Ele dá para usar dependendo do meta, mas não é sempre. Ele é mais para eventos fora do BG. E aqui, né, como eu já deixei claro lá na primeira tier list, eu tô dando a minha opinião baseada em que ele faz no jogo, em tudo no jogo. Consegue usar em tudo no jogo? Se consegue, beleza, tá aí, ó, é BG, é tudo. Mas ele não consegue usar no jogo, no BG, tá? Tão bem, no caso. Aqui já temos o Venom, minha opinião, o Venom bruto, bruto, bruto. Acho que dá pra... Eu já vi diversos Venom em decks, né? Então, assim, dependendo do meta, ele é brabo, ele bate muito e faz lutas rápidas, anula esquiva passivamente, né? Com habilidade, então, com precisão de habilidade, então isso é bom. Chegamos aí no brabo, ó, Hércules. E aí, mesmo aqui, ó, deixa ele só resolver, tá? Só um minuto, pera aí. Vamos, cara, tem tempo. Mesma situação que o Hulk Lin, cara, não tem uma versão de 7 estrelas. Se tivesse, certamente estaria mais acima. Então, é aquela, já falei sobre isso, já comentei sobre ele, mesmo vai valer pro Motoca. Cabanha é ruim fazer esse personagem, quem ganhou ele, quem tem e vai usar em ato, cara, incursão, cara, incursão, ele é o rei da incursão, destrói, é absurdo o que ele faz. Só que é aquilo, no começo do BG você via muito dele, realmente, ele atrasava muita luta pela imortalidade e tinha um dano legal para fazer alguns matchups, mas com a ascensão dos 7 estrelas, as vidas foram aumentando e não tá mais tão fácil de fazer personagens com Hércules, apesar que ele tem uma construção lenta e que é durada de uma luta para outra. E ele não tem ele tem uma construção na luta, mas não tem como levar para uma próxima luta. Então toda vez você tem que ficar farmando ele do zero. Serpente, cara, Serpente não tem que discutir. Até hoje é um defensor que a gente busca tentar counterar, não tem um counter direto. Não tem um counter direto. E quando eu falo, é que nem gentil pro mercenário. Você pode lutar errado, mas você vai conseguir matar. É tipo isso. O gentil cautera, a míssil cautera o mercenário de uma forma que você, cara, você não precisa fazer uma rotação completa, certinha, mas você consegue matar o cara. E a gente não tem esse personagem pro Serpente. Não tem, ainda. Tá? Mas tem personagem já que, pô, consegue matar ele com muita facilidade. A Nico Minori, então, nem se fala. Chegou no jogo para fazer esse cara aqui mais tranquilo, mas mesmo assim, ainda tem chance de você dar um vacilo e ele acabar com você na luta lá, tá? Mas ele merece... e outra coisa, ele não é só defensor, ele tá aqui porque ele é um ótimo atacante, muito bom. A gente pensa muito ele como defensor, ele é chato, mas, cara, como atacante, cara, ele é muito forte, tem imunidade, o dano dele é escalado, vai escalando de acordo com que você vai soltando especial e ganhando as cargas dele, cara, é muito bruto o dano dele. Ele é muito útil no ataque também, não é só defesa. Motoca Cósmico. Tá aí, Motoca Cósmico, mesma coisa do Hulk Ling e do Hércules. Erro da Cabana que ela tá longe de consertar, velho. Tá longe de vir pro jogo. Capitã Marvel do filme, do CM. Capitã do CM. Tá aí, ó. Talvez eu desceria ela. Cara, eu acho que... Vamos ver. Mas eu deixo ela aqui pelo fato de que ela não tem uma rotação tão boa como a da Photon. Deveria, cara. Deveria. Ia ser muito insano se fosse. Mas ela duplicada, quando você ativa o modo binário, meu irmão, acabou, velho. Quase não tem luta. Ela consegue fazer massacre com facilidade. Então, assim, ela é bem bruta, bem bruta. Então, assim, é uma personagem muito boa. Cara, causou dano de energia, você farma ela rápido. Então, ela faz bastante coisa. E tem imunidade, né? E tem resistência a alguns danos de energia aí. Thor clássico. O Thor tá aqui, ó. Pera aí. Thor tá aqui.
Ele só tem quebra de armadura e um atordoamento no E1. Basicamente é isso. E ganha fúria e é só. O Thor, para quem não sabe, quando começou no jogo, ele era roubadíssimo. Porque quando você aparava, você colocava quebra de armadura. E era uma quebra indeterminada e infinita. Cara, o Thor era roubado, acabando, teve que nerfar isso. Ela teve que nerfar logo nos primórdios do jogo. Mas o Thor tinha um aparar que dava uma quebra de armadura. E, cara, o dano era absurdo. Era só aparar e bater, aparar e bater. Não tinha nem. Você nem se preocupava em soltar especial. Era só parar e bater, porque ia escalando. Escalando, 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 não tinha limite. Tinha uma hora lá que você batia, matava os personagens de tipo de um RDL assim, ó, rapidinho. Mas hoje ele não tá tão viável no jogo. Merecia um buff melhor, ele já teve um buff depois que ele entrou no jogo. Ele teve um rework, né, um rework só de números e não de animações. Mas é aquilo, é isso aí. Desculpa, eu só acordei cedo hoje. Groot. Cara, o Groot vai ficar aqui, ó. Só pode te dizer que aqui, para não dizer que ele não tem utilidade, ele tem. E é só. Ele nem pro ataque está servindo ultimamente, tá? Agora aqui, Gala. O brabo. Gala, cara, chegou a versão 7 estrelas. E aí não tem muito o que falar, né? Ele consegue ficar insuperável, regenerar, consegue causar incineração, ganha muita fúria e tem um dano explosivo que só é anulado se você anular a prisão de habilidade. Bom, se você não anular a prisão de habilidade dele, você vai tomar esse dano dele aí de secundário de explosão muito forte das cargas planetárias. E o Gala é uma versão dos quadrinhos que o Gala, na verdade, aqui, né, que eu coloquei o Galactus, o Galactus ele é uma entidade importante, como se fosse um Big Bang. Ele é por isso que ele tem que destruir um universo para outro gerar. É o mesmo papel do Celestial, dos Celestiais com os planetas, né? Para destruir um planeta, criar uma galáxia nova. Ele é um universo, né? Um multiverso ali, tudo. Galáxia é uma proporção maior, tá? Mas tem uma versão dos quadrinhos que ele opta por não ser isso e ser só um fazendeiro criando seus próprios planetas num planeta para poder se alimentar. É tipo isso, mas mas não deixa de ser uma parte de um Galactus, né? Ele lembra muito o Galactus. Ele é um Galactus versão mais fraca. Nu, cara. Nu pra mim vai estar aqui. Vou pensar. Cara, o Nu, cara, pra mim, ele tem muita significância no jogo e na minha conta. Então ele tá aqui pra mim. Até hoje ele é um defensor, dá trabalho e no ataque não tem papo, ele é muito forte. Consegue fazer Formiga Tech, apesar de não conseguir anular as armaduras, mas ele faz. A partir do momento que ele coloca o Abismo vivo e ele ativa a mecânica, acabou. O Formiga Tech não coloca mais armadura. Não consegue ativar mais as nano-armadura e, cara, aí é só dano. Só dano. Dano. Lá ele. Aí. Ai, velho, quinta série. Aí, então, assim, o Nu tá no top da lista pra mim, tá? Carolina Jean, a recém-chegada no jogo aí, né? Com uma mecânica que eu chamo assim, mecânica de preguiçoso. Calma, não leve a mal, eu falo de mecânica preguiçosa que você não precisa fazer nada. Você só tem que ficar no sol, relaxando, aí encheu o poder, ganhou os bônus, solta E2, pô, acabou. Mecânica de preguiçoso. Não precisa fazer nada, você só tem que manter a boneca no sol. Por um tempo, acabou. Chega um tempo, solta especial, dano para mais de metro e acabou. Muito boa, por isso que ela é top, tá no top da classe aqui, tá? Agora nós temos aqui o Venom Pool, cara. Vou colocar ele aqui, ó. O Venom Pool, ele mereceu um outro buff, talvez a Kabam faça um rework aí, alguma coisa, não sei. Mas ele duplicado, cara, é pra luta longa. Eu não gosto muito de personagem aleatório, que tem coisas aleatórias. Ele tem isso. Mesmo você ativando a pré-luta, você aumenta a chance, não é certo. Que o bônus que você vai ativar. Mas ele vai ativando bônus e isso aí pra luta longa, ele fica cabuloso.
tem dano secundário, dano bruto, regen, ganha de poder. Então, assim, é um pacotinho completo. Muito bacana, mas é aquilo. É aleatório e demora a você fazer isso, a escalar isso, né? Então, por isso que ele está aqui. Kamala Khan. Kamala Khan aqui, junto com a Kamala Khan é a Miss Marvel dos quadrinhos, né? E inclusive agora tem a série, né? Ela pega o título, como eu falei, Miss Marvel é só um título e ela não tem muita coisa, né? Tem uma tag para fazer lá do Karina, que você usa ela, mas vocês vão ver que quando você, mesmo usando ela lá, cara, é bem ruinzinha. Ganha umas fúrias ali, você faz a rotação, mas é muito aquém. Fênix, diferente da Fênix Negra, eu já acho que ela fica um pouco abaixo da Fênix Negra, mas ela é uma ótima atacante, ela cautera o Zola com muita facilidade, coloca incinerar, quebra de armadura, né, e atordoamento passivo. Então, assim, ela pode ser facilmente assim, quebrada, né, na sua gameplay aí, mas a princípio ela tem bastante dano. É uma gameplay arriscada de você conseguir chegar no auge, tá? Porque ela vai ganhando poder e se você erra um time, seja pelo fato de você se distrair ou da IA te atrapalhar, aí você perde o time. Cara, ela é aquela questão de segundos, sem brincadeira. Talvez eu faça um vídeo dela aqui e coloco no canal, mas é muito rápido. Você solta o E1, solta o E1, aí daqui a pouco ela começa a ganhar poder. Aí você tem que soltar um E2 para depois conseguir encaixar um E1 e um E2 logo em seguida. E isso é muito rápido. Muito rápido. Às vezes a IA vai te atrapalhar, você vai errar esse time e aí você matou a gameplay. Aí até construir de novo, você vai demorar. Num BG, por exemplo, ela é boa, mas tem que dominar muito. Aí por isso que não tá no topo, tá? Império, cara, antigaço no jogo e ainda pra mim, cara, ele representa. Ainda ele representa. É um baita personagem. Nos quadrinhos ele é de um universo que não é o principal e ele faz parte do Esquadrão Supremo. É o nosso Superman, literalmente, ele é o Superman da Marvel. O pessoal confunde, acha que é o Vigilante lá e não tem nada a ver. Ele sim é o Superman da Marvel. Ele tem história igualzinha, mas só que, na verdade, assim, é a história bem parecida, mas ele vem pra Terra e ele age feito... Como é que é o nome do The Boys lá? É Capitão Pátria. Ele é tipo o Capitão Pátria. Ele é meio... Não é tão herói não. Tá? Ele tem uns momentos ali que ele não é muito herói não. Ele quer ser tipo... Quer ser bajulado e às vezes não tá nem aí, mata bandidos se precisar, então... Mas é poderoso e no jogo eu acho que ele tá aqui, ó. No jogo ele tá aqui, ele ainda é usável, é muito forte, ganha poder. Então é um personagem muito completo ainda pra mim no jogo, tá? Aqui, cara, a Ângela, cara, eu vou falar pra vocês que ela tá aqui, ó. O pessoal pode achar loucura, mas eu acho que ela tá nesse nível aí desses caras. Ela quebra a armadura com facilidade, ela tem dano bruto, tem uma sustain, ela tem uma regen muito boa. Você apanha ali quando você vê se está regenerando de novo. Não, mas aqui é o seguinte, né? Mas ela no BG não brilha, então vou descer ela aqui, tá? Só por isso, mas ela é boa. Mas no BG ela não brilha tanto, tá? Ela não brilha tanto, só se o meta favorecer. Ou esses aqui que estão nas duas linhas de cima brilham no BG também. Dá para usar no BG com tranquilidade. Carnificina, cara. Carnificina. Tá difícil, pera aí. Aí. Carnificina tá aqui, ó. Como a sinergia fica bom, ganhou uma versão de 7 estrelas, né? Então tá aqui. Tem uma sinergia boa lá, que dá pra fazer com tempo, né? Uma luta longa, mas é só, tá? Não ficou tão grande coisa. E aí a gente vai aqui pro Rei Groot. Pra mim, mesmo patamar ali do Rei Groot Mortal, tá? Consegue fazer uns matchups na L3, o meta escudo elétrico, né? Então, assim,
tem uma certa utilidade, tem um dano ok, não é nada brilhante, mas também não é tão ruim que você não consiga usar, tá? Agora aqui, filha, Medusinha. Medusa, top. Teve um baita buff, muito dano, utilidade, imunidade, cara, não tem nem muito o que falar. BG, então, cara, o Dick, o Dick Vigarista da nossa aliança aí, cara, tem ela 7R4, se eu não me engano, duplicada X200, cara, a bicha é bruta. Quando ele faz lutas ali na W, no BG, caraca, ela é sinistra. Maestro, cara, Maestro, ele pra mim tá aqui. Ah, poderia estar no top, poderia. Mas hoje ele como defensor, ele já tem bastante counter, como eu falei, na classe mística tá muito acendida. Então, já domina muito a classe cósmica, alguns matchups defensores, né? Tirando o Serpente, que ainda dá muito trabalho, alguns outros também, né? Fica difícil. Aqui nós temos, ó. Aqui temos, ó. Gladiador e junto com ele, Vox. São dois personagens aqui, eu coloquei os dois logo de uma vez, porque eles têm uma utilidade boa. O Vox, cara, faz praticamente muitos techs, faz sentinela, coisa que alguns cósmicos aqui não fazem, incluindo o Motoca não faz o sentinela, o Vox faz grito, o Vox faz caveira, o Vox faz arcade, cara, o Vox ele tem uma coisa que, pô, acho que ninguém ainda é imune a degeneração, cara. Então ele consegue anular bloqueio automático e consegue anular erro, basta você escolher. E o Gladiador, né, cara, ele tem uma mecânica muito diferente de retalhar especial quando ele estiver acima das cargas dele, que dá muito dano, é onde ele brilha, mas ele tem muita utilidade e ainda tem um dano assim, muito legal quando está upado, que é você conseguir acertar o especial junto com o não block dele. Ele vai dar muito dano. E ele principalmente faz um dos defensores bem chatos, que é o Zola, tá? Aí aqui, cara, eu vou falar pra vocês. Aqui eu vou colocar esse cara aqui, top da classe. Aqui podem até falar porque você gosta do personagem. Cara, eu gostei do personagem em si, não tenho ele na conta, 7 estrelas, eu tenho 6. Mas é o seguinte, cara, ele é muito bruto, muito bruto. Ele tem uma segurança também, se você errar, e ele é praticamente não bloque o tempo inteiro, boa parte da luta. Então assim, cara, no BG ele destrói, na W ele destrói, nos eventos que tem no jogo ele destrói. Ele é muito forte, galera. Então assim, claro, eu indico ele. Se alguém falar que ele tinha que estar abaixo, alguém está acima aqui dessas duas linhas, pô, super entendo, tranquilo. Pontos de vista diferentes, você pode argumentar aqui e falar, por isso. Tranquilo, por mim, tá ótimo. Mas, cara, ele é muito bravo, muito bravo. É um dano muito, muito absurdo. E agora chegamos, onde vai entrar aqui o Cu Obsidian, onde nós vamos colocar esse cara. Cara, com o buff, pra mim tá aqui. É, top da classe. Tá entre os tops, né? Vamos dizer assim. Ele tá entre os tops. Ah, Luizeiro, mas você tá doido? Colocou ele acima do Motoca, acima da Fênix, colocou em cima do Nova, cara. Ele tá acima da grita, ali, tá em cima do ranking vertical, tá? Horizontal, ninguém tá aqui na frente de ninguém, não. Mas, assim, quando saiu o buff, a gente viu que ele precisava de carga persistente para valer alguma coisa, tá? É tipo o Vigilante. Então, para começar a valer mesmo, ficar bruto, ficar bom, muito bom, tem que acumular de uma luta para outra. Então, no começo, não se sabia, eu não sabia pelo menos, e aí assim, eu achei que pro BG era ruim. Porque, pô, você tem que, no mínimo tem que pegar 3 cargas para ficar bom, já começar a ficar bom. Já tem um dano. Porém, no BG, acaba mexendo a ficha dele e fala que quando ele tá no Battlegrounds, ele já começa com essas 3 cargas. Aí, filho, acabou. Ele com 3 cargas já tem um dano muito bruto.
você já consegue utilizar da mecânica dele, ele já vem anulando já bloqueio automático e esquiva, se eu não me engano. Então, cara, ele ficou muito bruto, ele faz lutas muito rápidas. Então, por isso ele tá aqui. Se ele faz lutas muito rápidas, é porque ele tem muito dano. Se ele tem muito dano, ele vai fazer outras coisas no jogo também. Então, por isso ele está no top da minha lista tier cósmica aqui, ou cósmica, né? Mais uma brincadeira que a gente fez aqui. Então, pessoal, é isso. Temos aqui a tier list cósmica, segunda do canal. Vou estar colocando de novo para vocês estarem escolhendo qual é a próxima tier list que vai estar saindo aqui, tá? E aí deixa nos comentários qual a sua opinião, o que você concordou, se você concordou. Venha comentar comigo, não precisa ser agressivo com nada. Vem, ó, pô, eu discordei disso aqui. Aí vamos argumentar, pô, a gente vai conversar, é super de boa. Aí, se quiser ir lá no canal também, tem um link, vai ter o link aqui na descrição do canal do grupo do canal, né, do WhatsApp. Basta acessar aí e participar lá, e a gente também pode trocar ideia por lá, no WhatsApp também, vir conversar comigo. E é isso, não é nada absoluto, aqui é minha visão, minha opinião, posso estar errado em algumas aqui, e se estiver, eu tenho total capacidade de chegar, pô, ó, a pessoa comentou comigo, eu acho que o argumento dela vale mais, então dá pra gente mudar isso na tier list, entendeu? Então tá bom, vejo, ó, deixa o like, tá? Já tô dando tchau sem pedir o like, tô doido. Deixa o like, se inscrevam no canal se você não tá inscrito. Se tiver, ativa o sininho para estar recebendo mais vídeos meus aí, notificação dos meus vídeos. E compartilha também, tá? Vejo vocês no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Fui!